Será que o Irã realmente poderia entrar numa guerra aberta contra Israel? Olá, eu sou Bárbara Martinelli, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Voz Armada. Aqui a gente faz análises de geopolítica, análises de relações internacionais, a gente dá notícias, a gente comenta notícias e vai tentando então entender um pouco melhor a nossa atual situação global. A gente tem visto muitas notícias referentes a uma escalada numa crise no Oriente Médio que a gente já sabe que vem há muitos anos, mas ela parece a cada dia que passa ficar um pouco mais grave, para assim dizer. A gente teve um ataque realizado por Israel contra uma embaixada iraniana presente lá na Síria, e após esses ataques a gente teve então a notícia que pelo menos 7 pessoas iranianas ligadas ao governo do Irã e que estariam ali na embaixada teriam então morrido, entrado em óbito. Após então esse novo ataque de Israel contra essa embaixada lá na Síria, isso acabou por gerar mais uma grande crise lá no Oriente Médio. A gente sabe que Israel está numa guerra própria, por assim dizer, onde ele está fazendo essa investida dentro da faixa de Gaza. A gente sabe que existe muita polêmica envolvida sobre essa tentativa, então, israelense de avançar agora por mais uma região na faixa de Gaza, por conta de questões civis, questões humanitárias. Então, Israel já está envolto de muita polêmica. A gente sabe que também o governo do Netanyahu está passando por muita pressão internacional para que eles não realmente continuem com essas investidas lá em Rafat, continuem com esses planos de fazer essa investida lá em Rafat. Então a gente tem tudo isso na mesa sendo colocado pra gente como crise ligada então a essa questão de Israel lá na faixa de Gaza. Para piorar, então, já esse contexto que a gente está colocando aqui brevemente a respeito, então, desses planos de Israel, de fazer essa investida, essa nova investida, no caso, em mais uma cidade lá da faixa de Gaza, a gente teve, então, Israel bombardeando uma embaixada iraniana e gerando, então, mais uma crise. A gente sabe que não é de hoje que Israel está numa guerra contra a Síria, essa guerra ela já dura décadas. Ela às vezes é mais ou menos amenizada, e com toda essa questão envolvendo o Hamas, a faixa de Gaza, a crise entre Israel e a Síria, ela também foi se acentuando. A gente sabe que o Irã hoje controla diversas milícias, diversos grupos por procuração ali no Oriente Médio, tentando então conter tanto o poder dos Estados Unidos quanto esse poder que eles acham que tenta exercer ali no Oriente Médio, que seria esse poder israelense. Então a gente tem esses grupos por procuração sendo então ministrados pelo Irã, por assim dizer. E por que a gente poderia então estar falando de uma possível guerra aberta entre Irã e Israel? Esse título ele não é clickbait, a gente realmente pode começar a pensar que isso pode estar numa via de fato de realmente acontecer por conta de declarações, por conta de boatos, documentos. Aí a gente vai ter que usar um pouco da especulação para poder, então, chegar a essa linha de raciocínio que realmente a gente poderia, muito em breve, vivenciar uma guerra aberta entre Israel e o Irã. Bom, por conta desse ataque, então, da embaixada, que aconteceu lá na Síria, a gente teve vários líderes ligados ao governo iraniano vindo a público com falas bastante duras, falas de retaliação, falas afirmando que eles iriam responder esses ataques. A gente viu até uma movimentação dos Estados Unidos já fortificando as suas embaixadas em países ali próximos da região de Israel, da região iraniana também, por medo então que o Irã retaliasse essas embaixadas. Então a gente já poderia ir, por conta dessas movimentações feitas pelos Estados Unidos, fortificando suas embaixadas,
começar a trabalhar então com essa possibilidade que o Irã poderia então atacar embaixadas dos Estados Unidos, embaixadas israelenses, já pensando então nessa resposta que o Irã está pensando em dar por conta então desse ataque que Israel realizou contra sua embaixada lá na Síria. Além dessa questão então dos soldados, né, dos Estados Unidos, então que estariam fortificando essas embaixadas nesses países, a gente tá com um boato bem forte que surgiu através de diversas mídias distintas, seja mídias russas, mídias até israelenses estão circulando essa notícia, que a gente ainda não sabe se ela é um fato ou se ela é um boato. Eu tenho que colocar aqui pra vocês que eu não consegui até o fechamento desse vídeo realmente ter uma certeza sobre isso. Mas a gente tem uma notícia circulando que a CIA, então, teria avisado o governo de Israel que o Irã poderia, então, realizar ataques diretamente contra Israel, ou seja, atacar dentro de Israel cidades israelenses, ok? A partir desses boatos, a partir de todos esses acontecimentos, né, que a gente tem observado no Oriente Médio, a gente tem outros fatos que a gente pode observar, como, por exemplo, o sul de Israel, essa tentativa, né, de atrair Israel para uma guerra um pouco maior com o Hezbollah. Alguns vão argumentar que é o contrário, que Israel que tenta atrair o Hezbollah para essa guerra, indo ali então pelo sul. Mas enfim, é um fato que a gente está tendo conflitos ali fronteiriços que estão acontecendo realmente de uma forma diária. Então, além dessas questões, né, envolvendo o Hezbollah ali do Líbano, a gente tem a questão na Síria também, que Israel está bombardeando constantemente. A gente tem uma questão na Jordânia também, que cabe se observar que a gente poderia estar vendo um nascimento ou uma articulação já de uma milícia pró-iraniana, já pensando em utilizar o território da Jordânia para realizar esses ataques em Israel de forma direta. A gente sabe que o Irã ele já tem testado fazer alguns ataques com drones ali pela Jordânia, e a gente poderia, por conta, né, dessa milícia que a gente observa que está se formando ali na Jordânia, pensar que o Irã poderia utilizar a Jordânia justamente para fazer ataques de forma direta ao território de Israel. Por conta disso tudo e por conta ainda desse boato, então, que a gente ainda não consegue verificar em vias de fato se realmente a CIA emitiu esse comunicado ou se ela não emitiu. Vamos esperar que a própria CIA se manifeste também sobre isso. A gente pode começar a especular que realmente estaríamos cada vez mais próximos, então, de um conflito aberto entre Israel e o Irã. Vamos seguir aqui no Voz Armada observando tudo isso, todas essas articulações. Tô fazendo esse vídeo bem freestyle, não tenho roteiro algum, está só eu e o meu celular. Então eu peço perdão se eu errei algum termo, alguma terminologia, mas ele tá bem freestyle mesmo. Estou sem ajuda hoje dos universitários para fazer esse vídeo, mas eu queria atualizar vocês porque a gente realmente está vivendo momentos de muita tensão global. As falas dos líderes, elas estão cada vez mais tensas e conflituosas. A gente não vê um apaziguar de ânimos, a gente não tá vendo a diplomacia conseguir ser colocada, né, em prática mesmo. Então o que a gente observa é uma tensão cada vez maior. A gente viu tensão, por exemplo, com os Houthis atacando várias embarcações dos Estados Unidos justamente para fazer contenções comerciais. Enfim, vamos seguir aqui no Voz Armada observando, e queria dar essa notícia para vocês porque realmente, se isso se concretizar, a gente está muito próximo de uma escalada muito séria no Oriente Médio. Eu sou Bárbara Martinelli, esse foi o Voz Armada e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa seu like, curte,
deixa seu like, já é curtir, né, no caso. Curte, compartilha. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. A gente tem uma live daqui a pouco e eu aguardo vocês nessa live pra gente falar, então, se a gente vai ter uma terceira guerra mundial ou não. Até lá!